Vamos examinar cada buraco, cada amassado. Oi, aqui é o Todd do Arrows vs Armor 3, relatório de danos. E este é o nosso relatório de danos, onde vamos examinar cada buraco, cada amassado. Vou analisar com minhas impressões sobre o que ocorria. Agora, claro, Arrows vs Armor é um coletivo formado pelo Dr. Toby Capwell, o mestre flecheiro Will Sherman e, claro, o arqueiro de guerra Joe Gibbs. Isso é, depois das filmagens, e eles não estão aqui. Então estou pegando essa parte sozinho, porque infelizmente, no filme principal, simplesmente não tivemos tempo para analisar isso parte por parte. Então, vamos começar pelas defesas da cabeça. Este fabuloso Salat IBV é de François Lavachek. Obviamente, a cena gloriosa do dia tinha que ser a flecha penetrando pela viseira. Muito bem, Robin, nessa aí. Mas tem algo interessante acontecendo aqui. Primeiro, sim, esse é um alvo realmente pequeno. Mas a questão sobre a arquearia de mastro é que se trata de números. Já vimos várias vezes que a armadura realmente é muito protetora, especialmente a armadura principal. A placa pesada das flechas Versarma 3 e a brigantina das Versalma 2 são a couraça. Mas quando você lança muitas e muitas flechas nas coisas, claro, você tem muitas e muitas chances. E foi isso que aconteceu com essa viseira aqui. Robin pegou a flecha, atirou e ela caiu aqui. Como você pode ver, a flecha é grande demais para penetrar na fenda do olho. E mesmo assim, ela conseguiu. Temos uma pequena deformação aqui. Mas algo mais aconteceu. E isso é realmente importante logo no começo da história. Essas pontas de flecha, tipo 16 que usávamos, são de aço com lâmina e farpa. Tudo isso por fora é aço, mas na verdade o aço custa mais caro do que o ferro. E se você não precisa usar aço, bem, você usa ferro. O aço era temperado para endurecer, mas não dá para fazer isso com farpas. Se o corpo for de aço, para amaciá-lo, o ferro não endurece. Então, na verdade, o que aconteceu quando a flecha atingiu a abertura dos olhos foi que ela começou a penetrar e deformou um pouco o capacete. Mas foi também a cavidade na cabeça que se deformou. Então, a cavidade de ferro macio, que não foi endurecida, passou de completamente redonda para oval. E isso ficou pequeno o suficiente para passar pela abertura dos olhos. Então foi uma combinação entre uma abertura dos olhos de tamanho razoável ali e o ferro macio da cavidade que permitiu que ela passasse. Agora, isso é inevitável. O problema dos capacetes é enxergar, e se você enxerga, algo pode entrar. Mas não foi um evento isolado ou estranho. Porque, claro, se você lançar muitas flechas, algo acontece. Dá para ver aqui e aqui que foi por pouco. E o tempo todo em que você vê seus amigos levando flechadas pela abertura dos olhos, essas coisas entrando, você pensa que sua vez pode ser a próxima. Isso também não abordamos neste filme. Não se trata apenas da penetração física da armadura no capacete, mas também da psicológica. É o medo crescente de ver mais pessoas ao redor sendo atingidas. Você pode ser o próximo e sabe dos pontos fracos na sua armadura. Então temos um aqui e outro impacto aqui. Mas, novamente, você vai notar, por este impacto aqui, que realmente levantou o metal e está atingindo o quê? Uns 40 graus, mais ou menos, um impacto parecido com os Type 9S usados no Arrows vs. Na armadura 2, teria apenas ricocheteado com um arranhão. Possivelmente, um pequeno sulco no metal, mas nada além disso. Nada dessa deformação massiva que você está vendo aqui. Mas, novamente, o que temos que dizer é que eles não penetraram fisicamente o capacete, e nenhuma das flechas no Arrows vs. A armadura 2 também fez isso. Elas fizeram buracos, mas não atravessaram. Outro ponto é que esse aço tem cerca de 2,8 milímetros de espessura aqui. Mas as pontas das flechas, em ambos os casos, elas ficaram no ponto de impacto. Agora você pode ver as flechas. Na verdade, esta está sem a ponta. As flechas possuem corpo de ferro forjado, conforme a história, e farpas externas com ponta de aço. Will Sherman fez estas com aço 5160, cerca de 0,65 a 0,75 de carbono, talvez um pouco mais duras que as originais.
Não sabemos ao certo como faziam as flechas e, até onde sei, não há análise química precisa dessas farpas. Me corrija se eu estiver errado. Eles testaram a dureza delas e deu cerca de 55 Rockwell. As nossas estão entre 50 e 8,60 agora. Não é surpresa que a nossa dureza seja diferente da deles, porque o nosso aço é diferente do deles e a forma como processamos também é diferente. No entanto, o que eu pedi para o Will fazer quando ele estava fazendo elas, eu pedi para ele temperar totalmente na água, que é quase certamente o que eles teriam feito, e depois fazer o revenimento fervendo. O que quero dizer com isso é que ele literalmente colocou elas em uma panela de água fervendo. 100 graus Celsius é uma temperatura conhecida que resulta em um aço bem duro. Para te dar um contexto, o 5160, uma boa temperatura de revenimento para faca, pode ser 220 graus Celsius, então é significativamente mais duro. Mas há pistas em todos os registros e receitas da época. Eles pedem por lâminas que sejam bem temperadas e fervidas. É uma referência bastante comum. Isso significa literalmente ferver? Talvez sim, talvez não, é difícil dizer. Mas pedi essa pista ao Will. Talvez estas não sejam muito mais duras que a lâmina de amostra encontrada, mas, pela estrutura de grão fino, dá para ver que são duras. É isso que as fez quebrar. Em lesões com placas pesadas, vemos algo diferente na Brigandina, onde as placas são mais finas. Então vamos passar para a Bever agora. Agora temos uma pequena perfuração aqui. Não lembro exatamente o que aconteceu no filme nesse momento, mas o que posso dizer é que o que você quer fazer com a armadura é desacelerar o projétil lentamente. Se você puder, desacelere o projétil lentamente. Ele começa a transferir sua energia, seu momento, para o objeto que está atingindo. Se estiver indo muito rápido, não há tempo para que essa inércia atue no objeto. Ela vai, com sorte ou não, dependendo de quem você é, se abrir e permitir que o projétil passe se ele estiver indo um pouco mais devagar. E flechas não são super rápidas. Mas se esse objeto puder se mover e absorver parte da velocidade do projétil, transferindo energia para si, terá uma chance muito maior de resistir. Na borda, pode ter ficado um pouco solto sobre a Brigantina, com um movimento suficiente para causar impacto limitado. Este, no centro, talvez estivesse melhor apoiado. Foi um dos primeiros do Joe, se não me engano. Ele bateu forte e foi fundo. Este, na borda, está entre eles. Então, não penetrou muito novamente. Talvez tenha havido movimento, talvez não fosse um arco tão pesado. E a própria placa de proteção aqui é aço macio novamente e tem 11 milímetros, ou pelo menos tem essa espessura na borda. Um pouco mais grossa aqui porque essa parte foi levantada. Mas recebemos um golpe no queixo e foi só um arranhão. Aposto nisso. Vamos dar uma olhada rápida nisso. Então, se colocarmos nosso tipo 16, ele encaixa bem no buraco e você pode ver que está se projetando uma distância significativa. Vamos apenas medir isso. São cerca de 32 milímetros. O formato do buraco é interessante, pois temos um tipo 16, com lâmina e farpa aqui. Ao ver uma ponta com lâmina, você imagina algo fino, como uma faca. Mas, na verdade, por causa da forma como isso é construído, você acaba com uma ponta em formato de diamante, muito semelhante ao formato de diamante que você encontra nesses tipos 9 mais antigos. Se eu olhasse só para esse buraco, eu não saberia se é um tipo 16 ou um tipo 9. Ele se encaixa e provavelmente se projeta quase como o tipo 16. O buraco deixado não é muito diferente. A grande diferença é que este é de aço e o outro de ferro, o que permite dar a primeira mordida, cortar e atravessar. E isso é importante aqui, porque se você olhar o ângulo do impacto, a flecha chega, talvez indo levemente para baixo neste ponto. Então você tem, eu diria, cerca de um ângulo de 45 graus ali, onde pegou e penetrou o tipo 9. Não testamos isso hoje, mas, com base em testes anteriores, posso dizer que provavelmente teria deslizado, ricocheteado e saído do sulco. Estatisticamente, as chances são de que isso tem talvez uma chance de 1 em 5 a mais de causar uma lesão fatal. Eu não sei, mas o ponto é que definitivamente tem uma chance aumentada de atravessar a armadura em comparação com os antigos e mais macios, tipo 9. Chamamos há décadas de cortadores de placas, presumindo que fossem para atacar armaduras. Mas vamos falar desta lesão aqui.
Nós discutimos isso no filme, e acho que é justo dizer que eu e Toby provavelmente chegamos a opiniões um pouco diferentes. A profundidade de penetração é de cerca de 32 milímetros, a partir da traseira da placa plana, com alguma deformação, e dobra ao redor do buraco de impacto. Então vou dizer que posso medir 32, mas vamos arredondar para 35. Agora o colarinho macho está aqui porque atingiu, mas não quebrou nem penetrou o colarinho, que tem cerca de 10 milímetros de espessura. Isso deixa cerca de 25 milímetros de movimento, rápido, forte, atrás desse colarinho. E o colarinho está aqui, pressionado direto no pescoço, cerca de 25 milímetros. Pessoalmente, eu acho que um empurrão rápido desse 25 milímetros teria sido, no mínimo, extremamente incapacitante. No pior dos casos, isso poderia ter causado uma lesão significativa na garganta, levando, em última instância, à morte. Então, embora a flecha não tenha penetrado, acredito que o impacto na garganta dele foi devastador. É mais um exemplo de uma flecha que não ricocheteou, o que poderia ter ocorrido. Se tivesse sido um tipo 9 Short Borking, era este aqui de novo, não causou nenhum ferimento no cara, por dentro parece que causaria. É um buraco grande, mas o principal é quanto a flecha penetra na armadura, pois geralmente há algum espaço. Geralmente, um ferimento superficial não é fatal de imediato. E sob a gola ainda há mais proteção. Então existe uma gola masculina, e essa peça incrível foi feita por Phil Parks. No Reino Unido, temos uma malha 4 em 1 e outra 6 em 1 aqui. Então, o tamanho do anel é de 10 milímetros, e o fio é redondo de 14 milímetros com pino de ligação rebitado. Então isso é 4 em 1. E o que isso significa é que para cada anel que você tem, há outros 4 se conectando a ele. E é assim que a malha é formada. Cada um desses 4 tem mais 4 anéis conectados. Esse é o padrão de malha mais comum na maioria dos lugares. Não é a única malha ou resistência possível. Este é um tamanho, mas, como é uma área importante, você a protege bem. Aqui é chamado de 6 em 1. Cada anel conecta-se a 6 outros, formando essa estrutura. Você pode notar que é bem diferente. Você percebe a flexibilidade da malha no 4 em 1. E agora você pode ver como o 6 em 1 é rígido e muito diferente. Se eu fizer o mesmo com o 4 em 1, ele simplesmente cai. O 6 em 1 fica rígido. O 6 em 1, é claro, oferece uma proteção ainda melhor. É isso que fica sobre sua garganta, uma área muito delicada. Assim, entre esses dois componentes, você ganha uma ótima proteção. Então, o que passa por isso, como vimos com aquele golpe do Joe, não vai necessariamente passar por isso aqui. Isso aqui foi projetado para ser muito defensivo, mas isso tem um custo. Agora, a malha 6 em 1 é difícil de reparar, pois não dá para usar punções ou alicates nela. Para consertar, você tem que considerar, se você está comprando sua cota de malha, você quer esse tipo de problema de manutenção? Outra coisa, claro, é que custa muito mais, mas também pesa muito mais. Então, é totalmente possível fazer uma cota de malha totalmente defensiva contra flechas, mas isso tem um custo, tanto financeiro quanto de peso. Porque qualquer coisa que você tenha que mover e lutar com peso é uma consideração, então você pode estar tão protegido quanto quiser. Mas se você não pode se mover, sua cota de malha defensiva vira desvantagem. Mas o Sander, de certa forma, há pouca razão para falar disso hoje, porque ela não recebeu nenhum dano. Houve apenas um golpe que poderia ter causado algo, mas não deixou marca. Acertou, empurrou, mas não fez nada com ela. Mas antes de falarmos sobre a brigandina, precisamos falar um pouco sobre flechas. Então, no nosso filme de pesquisa, nosso filme de lição de casa, nós também atiramos. Além de atirarmos em amostras planas, nós atiramos na velha couraça, do Arrows vs Armor, 2 uma de cada tipo de flecha. Só para vermos o que acontecia, a diferença foi grande. Joe atirou uma flecha tipo 16 com lâmina e farpa, acertou a couraça e só bateu e caiu. Agora, o que isso significa é que toda a energia não atravessou o aço muito grosso, o que realmente não esperávamos. Mas o que isso significa é que toda a energia que a flecha carregava não foi gasta ao ricochetear para trás, não foi gasta na quebra do apoio da flecha ou em qualquer outra coisa. Ela foi descarregada no alvo a ponto de,
a flecha simplesmente cair no chão. Toda essa energia é potencialmente usada para penetrar o alvo. Não aconteceu, ela ricocheteou, mas a possibilidade existe. Isso é importante por esse motivo. É bem diferente dos antigos Type 9 Short Bowkins, pois esses falhavam de várias formas, mas o que quase nunca faziam era isso. Então, quando ela atinge, o encaixe aqui pode se abrir e o eixo o abre ainda mais. Talvez se separem ou não, mas o importante é que a energia da flecha não penetra, apenas abre a parte de trás da flecha. É para isso que a energia está sendo usada. Parte indo para frente, parte para isso. Elas podem quebrar, se não atingirem algo plano, mas se atingirem algo mais de lado, você acaba tendo um golpe de raspão. Elas podem quebrar aqui, como ocorreu no Arrows vs Armor 2. Isso consome energia. E se consome energia, essa energia não está sendo usada para penetrar o alvo. Você também tem uma ponta de flecha longa, cerca de 7 ou 8 centímetros, que ao atingir em ângulo, cria a alavanca, formando um ponto fraco e quebrando a ponta. Você não consegue penetrar porque a flecha de ferro macio não crava, desliza e a ponta quebra. Toda a energia é desperdiçada, se perde, não é transferida para o alvo. E a última forma, claro, como essas costumavam falhar, é essa. O cabo simplesmente se despedaçava quando atingia. E então, o próprio cabo da flecha explodia e se despedaçava, porque é um peso grande atingindo um alvo plano, sem penetrar ou cravar, apenas parando totalmente. Por isso, ocorrem fraturas no cabo. Nos testes principais contra a Brigantina, essas não eram características do tipo 16. Acho que tivemos uma ou duas quebras, geralmente quando batiam em algo ao passar, aí simplesmente dobravam e quebravam. Mas as flechas que realmente atingem o alvo permanecem inteiras. Você pode perder a ponta, mas toda a energia é transferida para o alvo. E isso ficou muito evidente. Se você olhar para o disparo em massa no final, as flechas simplesmente espalhadas na frente da Brigandina, elas estão atingindo e caindo, todas caindo. Aqui, a energia está sendo transferida. Elas não estão voando para outro lugar, não estão se quebrando em lascas e pedaços, estão atingindo e caindo no chão. Isso é realmente indicativo dessa transferência de energia. E se você tem uma alta transferência de energia e uma ponta dura, que pode penetrar no metal, nem sempre atravessa e não perfurou a Brigantina, mas há potencial, pois ao observar a armadura de braço, nota-se algo diferente acontecendo. Também temos outro filme inteiro, só analisando as pontas de flecha. Então, a tecnologia delas, como foram feitas, e podemos ver Will Sherben fabricando-as, cronometrando ele, como ele as faz. E falamos sobre por que eles faziam desse jeito, qual tecnologia estava envolvida e quão fáceis eram de fabricar. Mas vamos analisar o tipo 9 de ferro mais robusto, o tipo 16 com ponta de aço lâmina e farpa, e depois, um pouco mais tarde, já no final do século XV, o tipo 21B, com lâmina e ponta de aço. Então vamos guardar esses aqui e começar a falar sobre a Brigandina. A principal característica desta Brigandina de Ash é ter bloqueado completamente todas as flechas, sem nenhuma penetração. Ela protegeu os órgãos vitais importantes do abdômen e do torso de serem atingidos. Agora, isso é uma grande vantagem, obviamente, mas não protegeu de todas as formas, porque esses impactos de flecha aqui, e quantos são naquele plate de pulmão? Ali, temos 6 ali. Os impactos das flechas penetram um pouco a cota e o gibão de proteção. O que ele não está fazendo é cair morto agora, mas elas teriam perfurado ele. Teriam entrado 3 milímetros, 5 milímetros. Talvez não seja o suficiente para incapacitar imediatamente. Já nos cortamos na oficina antes, mas isso não vai te impedir de funcionar. Mas, ao mesmo tempo, é uma preocupação porque hoje temos uma medicina fantástica. Antibióticos, esse tipo de ferimento, nem consideramos totalmente irrelevante para a nossa vida. Não faz diferença nenhuma. Aquele cara, eles podiam ter se infectado. Funcionou mesmo? Não. Mas como Toby Catchpole sempre diz, a armadura não te protege de tudo o tempo todo. O que acontece é que, no geral, ela melhora a sua situação naquele dia. E, no geral, posso te dizer que o dia desse cara foi muito melhor por estar usando isso. Brigandina. Vamos começar olhando para esse impacto aqui. Agora,
ele atingiu o vão entre duas placas, então foi apenas 12 milímetros de aço macio que ele atingiu. No entanto, havia uma grande variedade de pesos de arcos disponíveis, de 120 a 160 libras de força de tração. Eu não sei qual arco disparou aquele, mas podemos ver, no teste de armadura plana, na sexta-feira, que Joe conseguiu penetrar 15 milímetros de forma bastante profunda, mais fundo do que isso. Mas é isso. Aquele foi um teste comparativo, não estava demonstrando a armadura. Uma brigandina é interessante, pois possui várias placas que possibilitam movimentos, deixando essas partes se moverem um pouco. Desacelera a flecha, não instantaneamente, como as amostras de armadura plana que vimos na sexta-feira. Não é uma desaceleração instantânea, onde a armadura não pode se mover para lugar nenhum. A flecha está se movendo e continua. No caso de uma brigantina, ela é projetada especificamente para que haja algum movimento nessas placas, e esse movimento das placas desacelera a flecha por um período de tempo maior, e começa a transferir a energia para essa primeira placa, e então isso empurra a segunda placa aqui, e assim por diante. Então, ela desacelera a flecha de forma relativamente lenta, reduzindo sua capacidade de penetração. Posso garantir, como promessa, que mesmo com uma couraça de aço de 12 milímetros, essas flechas atravessariam facilmente. Antes de seguirmos e discutirmos outros impactos na brigantina, precisamos entender como ela foi feita, pois não é exatamente como apresentei. Eu disse que era aço macio, mas é mais ou menos isso. Há uma brigantina nas armerias reais que passou por testes metalúrgicos nos anos 1980. Esta aqui é baseada nela. Mas a placa que eles testaram, apenas uma, tinha um teor de carbono, na parte interna, de 0,07. Então, digamos que isso seja 0,1% de carbono na parte externa, a parte voltada para as flechas, era 0,4% de carbono. Mas era uma peça homogênea de aço, não era laminada. Era uma peça única de ferro-aço. E o que eles fizeram foi carburizar uma das superfícies, então eles aumentaram o teor de carbono. Isso é importante porque ao adicionar carbono ao ferro, obtém-se aço, que é mais duro que o ferro, embora este seja mais maleável. É macio, flexível. O aço não é tão bom nisso. Por isso, toda a armadura moderna e muitas antigas, elas são feitas para serem compostas, e seja isso uma composição de tecido, malha e placas, ou, no sentido moderno, uma composição de Kevlar e placas de cerâmica. Você tem propriedades diferentes, vindas de materiais diferentes, agindo de maneiras diferentes, e é isso que você usa. Para parar o projétil da flecha de forma eficaz, tentamos copiar o mesmo. Agora, é algo muito difícil de fazer hoje em dia. Então, mas o que fizemos foi cimentar o aço. Uma face da placa, até cerca de 2 milímetros, tem teor de carbono de cerca de 1% no lado externo, digamos. Mas ao mergulhá-las no estanho para estanhá-las, elas são aquecidas a cerca de 240, 250 graus Celsius, o que as recose e amolece novamente. Então você tem uma camada externa dura, como a da Royal Armoury, e uma interna macia, tornando-a mais dúctil. É uma cópia exata? Não. A tecnologia era diferente, mas é o melhor que conseguimos emular. Por dentro parece uma brigandina comum, mas há algo especial nessas placas. Quanto isso afetou o impacto da flecha? Não podemos dizer ao certo, mas o que podemos afirmar é que isso funcionou brilhantemente. Se movermos para este lado, há mais pontos de impacto e alguns cortes visíveis aqui. Pode ter sido um dos 21B, atiramos 3 flechas assim. E pelo impacto, diria que parece um 21B, mas isso também se torna interessante, porque aqui estão algumas fotos da brigandina, da Royal Armoury e dos danos que ela recebeu. Definitivamente, não é um buraco em formato de diamante, mas sim muito mais parecido com o dos 21B. Não sabemos a história, nem o passado dessa brigandina, mas pode ser de qualquer tipo. Imagino que em algum momento ela também enfrentou lanças 21B com pontas de aço laminadas. Mas, novamente, é importante notar que as flechas disparadas contra essa brigandina não penetraram profundamente, mesmo tendo descarregado toda a sua energia na própria brigandina. Mesmo que a brigandina tenha apenas 12 milímetros de espessura,
Nós endurecemos um dos lados dela, mas não é profundo e não é tão duro assim. Mas as flechas estavam atingindo e liberando sua energia. E sabemos que estavam entregando toda a sua energia porque simplesmente caíam aos pés dele. Esta brigantina funcionou incrivelmente bem, mas agora está debaixo dos braços. Então, estas são de aço macio e têm 1 milímetro de espessura, mas vamos dar uma olhada na parte externa do dano. Aqui temos um impacto duplo na parte superior do braço, o que é interessante. Há outro impacto e o restante do braço está intacto. Esse impacto quebrou uma das duas alças do braço. Provavelmente não é um grande problema, mas não é muito relevante. Se o homem se esforçasse, outra alça e disparo poderiam quebrá-la também. Nesse caso, ele usa a armadura pendurada ao lado do braço, o que é muito debilitante em uma luta. Então, esse primeiro golpe aqui já está quase causando um problema sério para ele. O golpe em si realmente o feriu? Não. A penetração foi de cerca de 10 milímetros. Talvez nem tenha tocado nele. Foi só uma leve picadinha, mas esse segundo golpe é brilhante, porque temos 2 golpes lado a lado e ele realmente rasgou o metal entre os 2 buracos. Mas o que é realmente lamentável nisso é o que está dentro dos braços dele. Queríamos que ele tivesse peso de verdade, então juntamos e enrolamos um pouco de chumbo e colocamos dentro do braço dele. Infelizmente, sob o golpe duplo, a flecha atingiu o peso de chumbo. O significado disso ainda é incerto. Eu acredito que uma dessas 2 flechas, seja qual for a segunda, teria atravessado aquela armadura e teria ido direto para o braço dele. Então, eu vou dizer que, no caso desse golpe aqui, foi um ferimento extremamente grave para o homem. Isso é o caos do tiro de arqueiros em massa. É uma questão de números. É sobre lançar aquelas flechas lá embaixo e torcer para acertar alguma coisa. E no caso desse aqui, tivemos uma flecha atingindo bem ao lado de outra flecha. E é esse tipo de acaso estranho, imprevisível e caótico. Isso teria sido um problema sério para esse cara. Essa é uma das principais formas que nós, Arrows versus Armor, acreditamos na eficácia das flechas, não apenas pelo impacto individual, escolhendo atacar aqui, simplesmente lançando essas flechas em grande quantidade no calor da batalha. E coisas ruins acontecem do outro lado. Embora o primeiro tiro tenha sido desviado pela armadura, o segundo só não atravessou porque atingiu o chumbo, que ficou dentro. Assim, chegamos ao segundo braço. Então temos 3 golpes aqui, bang, bang, e outro bem aqui dentro do cotovelo, e esse veio de dentro. O interessante desses 3 pontos de impacto é que mesmo sendo só 1 milímetro de aço macio, nada mais chama a atenção. Essas flechas penetraram muito menos profundamente do que as que Job estava atirando na sexta-feira, nas amostras de armadura plana. Ele atirou em aço macio de 15 milímetros e as flechas penetraram bem mais fundo do que aqui. O que está acontecendo? Bem, simplesmente, isso aqui tem formato e estrutura, que realmente ajudaram, mas a amostra de armadura que testamos na sexta-feira estava apoiada em espuma de arquearia. Ela não podia ir a lugar nenhum. Então toda a energia do impacto vai para penetrar o metal. Esta aqui tem alguma estrutura, algum formato, mas a própria placa pode se dobrar e o braço também pode se mover. E foi isso que aconteceu neste caso aqui. Esses golpes não são nem de longe tão profundos quanto você poderia imaginar intuitivamente que deveriam ser. E o homem teria saído ileso. O que está dentro do cotovelo aqui claramente não tocou o corpo dele. Não teria sido um golpe danoso, mas atingiu, mordeu e penetrou em, vou dizer, cerca de 65 graus, então atingiu nesse ângulo e ainda assim foi suficiente para fazer um buraco. Então agora chegamos às manobras. Aço macio de 11 milímetros e este aqui direto pelas costas da mão. E novamente, isso é realmente uma lesão penetrante no dedo. Então, são cerca de 35 milímetros, algo assim, na mão esquerda. Obviamente, é muito útil, mas outro ponto notável é que ela atravessou totalmente.
Foi a única flecha que penetrou profundamente de forma convincente. Um dos motivos é que a armadura tem apenas 1 milímetro de espessura, feita de aço macio, e ele segura uma alabarda. Há algo muito pesado por trás disso, sem para onde ir. Isso permitiu que a energia da flecha fosse transferida para dentro e através do alvo até o dedo do homem embaixo. Já mencionei aço macio algumas vezes, mas eles não tinham esse material na época. No entanto, em flechas versus armaduras, nós fizemos uma série de testes com diferentes materiais medievais e comparamos os resultados do que aconteceu e a profundidade de penetração através de amostras planas de armadura em aço macio e ferro forjado cruzado. O ferro forjado tem uma granulação. Então, basicamente, onde você tem a granulação de um tipo, de uma peça, e a granulação da outra. Você forja, solda as peças e martela o tarugo, conseguindo uma proteção melhor do que só com ferro forjado. Nessa orientação, as flechas passam entre as fibras, cruzando a granulação como no compensado moderno, o que traz benefícios significativos. O aço macio parecia funcionar mais ou menos assim. Então, no nosso caso, é uma boa analogia para isso, um bom objeto de teste. Existem algumas pequenas diferenças, então você sempre pode recorrer aos aços tradicionais. Podem ocorrer inclusões de escória, áreas fracas, baixa aderência na solda, causando descamação, bolhas e diferenças no rasgamento. Então, se olharmos essas imagens aqui, fica claro que essas pontas de flecha foram cortadas, mas também há um pequeno rasgo nos cantos aqui. O aço macio não tem essa característica. Ele é mais dútil, universal e homogêneo. Nossos testes anteriores mostraram que funciona bem como substituto nesses testes. Porém, você deve entender que o material apresenta pequenas diferenças de comportamento. Mas simplesmente não é possível, seja pelo tempo ou pelo dinheiro, fazer essa armadura com aços tradicionais, então o aço macio é o que estamos usando. Desde que todos entendam isso, sabemos as limitações dos testes atuais. Indo para outra manopla, ela teve apenas um ponto de impacto, menos profundo que o anterior. Então isso atravessou 15 milímetros, 18 milímetros talvez, mas há uma boa chance de que essa parte da manopla esteja bem longe do pulso de qualquer forma. Muito improvável que faça algo ou algo significativo ao homem dentro, mas é mais um bom exemplo de uma ponta de aço afiada penetrando com força na armadura. Notei algo que antes não tinha percebido. Há um buraco atravessando o couro do laço e entrando no polegar dele. Assim, durante a luta, ele se feriu nas 2 mãos. Agora, vamos ver a cota de malha. Isso é aço macio. São elos de 9 milímetros, que são rebites de fio. De 12 milímetros, eles vão em elos sólidos. Então, basicamente, você intercala elos rebitados com elos sólidos. É uma forma mais rápida de fazer cota de malha com elos sólidos de 9 milímetros e 0,7 milímetros de espessura. O interessante é que ela protege contra várias coisas. É possível usar uma cota de malha resistente a flechas como defesa principal. Museus mostram isso, especialmente sob as axilas. A cota de malha, com trama diferente, anel menor ou fio mais grosso, é feita para proteger mais onde a armadura principal protege menos. Mas isso nem sempre é o caso, de forma alguma, é sempre o caso. Então, o nosso soldado de 1450, está relativamente baixo na hierarquia por causa disso. Ele não tem o melhor equipamento. Então, ele tem um tipo de cota de malha, bastante comum, com um tamanho de anel também bastante comum, mas ainda assim, oferece uma proteção enorme contra algumas coisas. Se você receber um golpe de espada, por exemplo, ele não vai cortar todos aqueles elos, pode até quebrar 1 ou 2, mas não vai cortar. E se não cortar os elos, não corta o homem que está por baixo. Como é flexível, você ainda pode sofrer danos no corpo por baixo, hematomas se estiver apertado nas costelas, talvez até uma costela quebrada. Mas ela não permite que um corte penetre. Já as flechas concentram toda a energia em um único ponto. E elas estão tentando romper um anel, e se conseguirem romper esse anel, vão passar por dentro e ferir o homem. Existem diferentes formas de falha que a malha pode apresentar. Se você tem um anel aqui,
ele pode prender a flecha no meio e esticar o metal até romper. Alguns anéis foram afinados. As pontas da malha se sobrepõem e são fixadas com rebites. Pode acontecer que, ao tentar esticar o elo com a flecha, ele corte, o rebite quebre, o elo abra e a flecha passe. O material, nesses casos, a parte rebitada é fina, podendo rasgar o material. A flecha abre um elo e atravessa. Mas outra coisa que pode acontecer, especialmente com bordas de aço aqui, é que ela atinge a cota de malha e simplesmente corta o elo e passa. Então, existem algumas maneiras diferentes de uma cota de malha como essa ser comprometida. Agora vou repetir. Não é que toda cota de malha seja assim. Você pode, com certeza, construir uma cota de malha à prova de flechas. Mas o problema é que ela é cara e pesada. E você tem que usar isso. Seja qual for o peso, você tem que vestir e lutar com ela. E se esse peso extra, porque agora você está totalmente à prova de flechas, significa que você não consegue mais lutar de forma eficaz. Você basicamente trocou um incômodo por outro incômodo. E essa é uma das razões pelas quais nosso soldado não estava usando armadura de placas nas pernas, porque simplesmente as pessoas não usavam, não o tempo todo. Às vezes sim, às vezes não. Depende se você pode pagar por elas, se o terreno permite, quão longe você teve que marchar até o local, todas essas coisas. Você decide antes de lutar. E às vezes, suas pernas ficam expostas. O mesmo vale para a cota de malha. Você escolhe quão pesada ela será em troca da proteção. Isso vai me incomodar, mas precisamos fazer uma observação adicional sobre a cota de malha, porque esta é uma cota de malha comercial. Diga que, ao observar de perto, alguns elos têm rebites faltando e sobreposição ruim. Se acertar nesses elos, não terá um resultado representativo, mas em outros elos conseguirá algo. Isso reflete bem como era antes e como é agora. Se pegarmos uma cota de malha feita à mão, bonita e funcional, podemos afirmar com certeza que está perfeitamente feita. Foi feito por um artesão experiente, que sabe o que faz e busca alcançar resultados. Mas os materiais que ele usa, sua dimensão e composição são basicamente os mesmos. Então você esperaria e realmente obtém um resultado aproximadamente comparável. E nós fizemos isso em Arrows vs. Armadura 2. Testamos uma amostra artesanal e uma comercial de malha. Atiramos nas duas e os resultados foram surpreendentemente parecidos. Isso resume o essencial sobre a malha. Mas como ela se saiu no nosso teste de tiro? Bem, ela se saiu exatamente como esperávamos, não ofereceu muita proteção. Então, se você receber um golpe direto de flecha com 110, 120 joules nela na malha, ela atravessa. Não só isso, tivemos um belo disparo logo no início, em que a flecha atravessou o casaco, passando por 2 camadas de malha e um pouco de tecido. Também houve impactos em que a malha estava sobre a frente da perna, atravessou e entrou por baixo. Então, não protegeu contra as flechas, mas, se tivesse sido um golpe de espada, teria protegido ele muito bem. Então, como Toby Campbell diz, é bem simples. É melhor estar usando do que não estar usando. Porque não te protege contra tudo, mas te protege contra algumas coisas. E a última coisa, para observar, é o gibão acolchoado, lindamente feito por Chrissy Carney, da Samster. Aqui no Reino Unido, o gibão acolchoado em si não é uma armadura. Ele é acolchoado, tem entre 6 e 8 camadas de espessura. Neste caso, é um tipo um pouco mais antigo, que 1450. Michael, sabe, equipamentos usados mais antigos, absolutamente tranquilo. Ele é feito de linho e lã, mas tem algumas utilidades. Uma delas é evitar que a armadura fique diretamente sobre o seu corpo. Assim, ela não belisca nem esfrega. A outra opção é fazer uma base para pendurar a armadura usando cadarços resistentes que não rasgam para sustentá-la. Então essas peças são usadas tanto com armaduras de placas, quanto com coisas como brigandinas também. Então você vê roupas como essa, todo mundo vai estar usando. Elas oferecem proteção limitada, mas não sozinhas, pois funcionam como armaduras compostas. No caso do nosso homem, ele usa uma brigandina no torso, placas de aço nos braços, cota de malha por baixo e um gibão de armar sob tudo. São pequenas melhorias de cada vez. Isso vai para a flecha? Sem elas, talvez não. E o homem se machucaria. Neste caso, houve um impacto significativo no gibão de armar, bem no ombro,
atravessando duas camadas e atingindo o alvo além delas. Analisei cada peça e tipo de buraco. Lembre-se, essas opiniões são minhas, não necessariamente do grupo Flechas versus Armaduras. Após o relatório de danos, lembre-se, 136 flechas foram disparadas no nosso soldado hoje. Algumas foram ao chão, outras acertaram vizinhos, outras as pernas dele. Das que atingiram o torso e o capacete, só 2 foram realmente perigosas, uma no pescoço e outra que atravessou o isolante. O isolante no pescoço era indefensável, uma proteção de garganta mais grossa talvez resolvesse. Isso mostra que a armadura funcionou bem. Então, Flechas versus Armadura 3 é sobre a relação complexa entre uma arma eficaz e uma armadura igualmente eficaz. Espero que tenhamos conseguido mostrar, com todos esses vídeos, como essas duas peças interagiam. Mas há outros vídeos nesta série, as Flechas versus Armadura 3. Também estamos analisando as pontas de flecha, como eram feitas, então vamos ver isso em detalhes e entender por que eles as fabricavam. Assim, temos vídeos base, analisando as pontas de aço, tipo 16 com ponta e lâmina, e seus efeitos em armaduras de chapa, tecido e malha. E também há uma couraça antiga, representando as usadas em 1450. Se gostou desta série, lembrando que já fizemos outras 2. Já fizemos mais de 20 vídeos analisando como as flechas interagem com diferentes tipos de armaduras. Mas antes de irmos, gostaria de agradecer aos artesãos que fizeram essas peças extraordinárias e, claro, aos apoiadores que tornaram tudo isso possível, porque este vídeo, todos esses vídeos, foram financiados publicamente por vocês. Então, obrigado, porque sem eles não saberíamos nem de perto tanto quanto sabemos agora. De toda a equipe do Flechas versus Armaduras, obrigado aos apoiadores. Até a próxima.